Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas, formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens, achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Amém. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer pela porção da tua palavra que foi lida e pedir que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades da tua palavra. Desvenda os nossos olhos nesta noite para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o tema do meu sermão nesta noite é uma pergunta que, com quase toda certeza, todos nós já fizemos em algum momento da nossa vida. Provavelmente, eu diria com quase certeza, para não dizer com certeza, você já fez esta pergunta, que é o tema do meu sermão. Qual é a pergunta, pastor? A pergunta é: por que justos sofrem e ímpios prosperam? Esta é a pergunta. Por que justos sofrem e ímpios prosperam? Esta pergunta é mais presente quando pessoas que são boas, que nós conhecemos como pessoas boas, quando elas são vítimas de tragédia ou tragédias. E aí então, nós perguntamos: puxa, tem tanta gente ruim nesse mundo, né? Tanta gente que faz o mal, tanta gente que vive prejudicando outras pessoas, e essas pessoas ganham dinheiro, ocupam cargos que são elevados, né? Até nacionalmente, no estado, na cidade, na igreja, muitas vezes até no âmbito da igreja. E aí então, as pessoas perguntam: por que isso acontece? Por que aquela pessoa tão boa, tão justa, por que ela sofreu? Por que esse acidente aconteceu com ela? Por que essa tragédia aconteceu com ele? Por que morreu tão cedo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Aliás, não é uma pergunta somente que nós fazemos. Não é um incômodo que apenas nós temos. Se você leu direitinho o texto que nós lemos no momento de confissão de pecados, então você viu a angústia de Asaf.
Asaf escreve aquele salmo e ele está ali refletindo sobre a prosperidade dos ímpios. E veja como ele diz, né? Ele diz, olha, quase me resvalaram os pés. Ele diz, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele continua dizendo, a inveja, eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Aí ele continua, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Aí depois ele diz assim, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito, aí veja a expressão que ele usa, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Olha como este homem está. Olha o sofrimento que ele está passando, porque ele olha para o vizinho, que é o ímpio, o zombador de Deus. Ele olha para o outro, que é um ateu, que não conhece a Deus, que zomba da religião, e ele vê que essa pessoa está prosperando. Ele olha e diz, está todo mundo com saúde lá. E quando ele olha para si mesmo, às vezes ele olha e vê que a doença chegou na sua casa, ele vê que o luto chegou na sua casa. Porque como entender, irmãos, as aparentes injustiças da vida? Por exemplo, como entender que quem deveria morrer era Caim e não Abel? Porque Abel era o justo, Caim era o ímpio. Mas a história diz que o ímpio Caim matou o justo Abel. Como entender que quem deveria morrer era Acabe e não Nabote? Mas nós temos o justo Nabote sendo morto pelo ímpio Acabe. Como entender que Herodes, um rei extremamente ímpio, está reinando e fazendo banquete, quando o profeta João Batista, um homem justo, estava na prisão, encarcerado, e ele então morre decapitado diante daquele rei ímpio? Como entender essas coisas da vida? Como entender esses paradoxos, essas discrepâncias? Como entender essas aparentes injustiças? Poderíamos multiplicar os exemplos aqui. E a pergunta que não quer calar é, por que justos sofrem e por que ímpios prosperam? Esta é a pergunta que vale $1 milhão. Eu espero ajudar você a ganhar e divida comigo, tá certo? Essa é a pergunta, meus irmãos, que rege o pensamento de Salomão no texto que nós lemos. Veja que é o primeiro ponto que ele coloca já no versículo 15, acompanha aí comigo. Ele diz, tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Veja, ele está constatando, ele está olhando para a vida. Nós já vimos que Eclesiastes é um livro em que ele está refletindo sobre a vida, refletindo sobre o dia a dia, olhando situações práticas da vida. E ele diz, agora eu me deparei com uma situação complicada. Ele diz, eu me deparei com a situação de que o justo perece na sua justiça, enquanto que o ímpio tem a sua vida prolongada. E aí então, ele coloca diante de nós, que estamos refletindo aqui, uma interrogação, como entender essa questão complexa? E para entender essa questão complexa, ele vai nos dar pelo menos 3 dicas que nós precisamos aplicar para tentar nos debruçar sobre essa questão. E aí a primeira dica que eu quero conversar com você é a seguinte, preste bem atenção. Não é bom focar na retribuição, porque isso nos leva ao legalismo ou ao pecado extremo. Deixe-me repetir para ficar bem fixo na sua mente. Não é bom focar na retribuição, porque isso nos leva ao legalismo ou ao pecado extremo. Pastor, não entendi muita coisa. Explique melhor, vou explicar para você. A nossa tendência é tentar explicar a vida de uma forma muito simplista. Como assim? Se fizermos o bem, receberemos coisas boas. Se fizermos o mal, receberemos coisas más. E essa é uma forma muito simplista de ver a vida. Por quê?
Diante dessa ótica da retribuição simplista, então, quando o mal acontece, a pergunta que surge logo é o quê? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para isso acontecer comigo? Porque você está olhando para a vida pela ótica da retribuição apenas. Esta foi a ótica, por exemplo, dos amigos de Jó. Quando Jó passou por aquela crise na saúde, nas finanças, na família, os amigos de Jó vêm até ele e dizem assim: Jó, confessa o teu pecado. Você fez alguma coisa. Isso não é normal, Jó. Não, você pecou, confessa o seu pecado. E eles ficam pressionando Jó para ver se Jó confessava o pecado que, segundo a ótica deles, teria originado toda aquela catástrofe. Que leitura é essa da vida? É uma leitura da retribuição. Você faz o bem, recebe o bem. Você faz o mal, recebe o mal. Esta foi a ótica também dos discípulos de Jesus. Você lembra lá em João 9, que eles estão passando por um lugar e tinha lá um cego de nascença. E eles olham para o cego e fazem a pergunta a Jesus: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse assim? Porque na ótica deles era o quê? A lógica da retribuição. Para ele ter nascido cego, então alguém cometeu algum pecado. Ou foi ele, veja a lógica, ele nasceu cego, mas talvez até eles pensavam na possibilidade dele ter pecado no ventre da mãe. Então, dizer, alguém pecou, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Só que, irmãos, esta concepção da retribuição, ela é muito problemática, ela é muito complicada. Se você vê apenas a retribuição, de uma forma simplista, é muito complicado. Porque isso vai gerar uma série de problemas. E é nesse contexto que nós devemos entender o conselho de Salomão. Veja aí versículo 16 e 17, por favor. Ele diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom, para a gente pensar esse versículo, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a compreensão errônea que muitas pessoas têm desse versículo. Eu já vi gente interpretando esse versículo da seguinte forma, dizendo assim: você não pode ser certo demais não. Ó o que a Bíblia diz, não seja justo demais não. Então, você quer ser uma pessoa certinha? Não, meu irmão, você tem que ser errado também. E aí, então, algumas pessoas interpretam, não sei se você já viu gente interpretando assim, mas eu já vi gente dizendo assim. Então vê como se tipo assim, não, nem Deus quer que você seja tão certo assim. E aí então algumas pessoas fazem a leitura assim, porque o texto diz: não sejas demasiadamente justo. E isso está errado, essa interpretação está totalmente errada. Pelo contrário, a Bíblia nos incentiva a buscarmos a perfeição. Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Pedro, citando Levítico, diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. O apóstolo Paulo diz: eu não cheguei à perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu vou atrás da santificação. Então, em nenhum momento a Bíblia vai ser conivente com o pecado, dizendo: não busca uma vida muito justa, muito certa. Não, esta não é a interpretação correta deste versículo. Salomão não está condenando a busca da justiça em si. E então, pastor, o que é que ele está condenando aqui? Como é que ele está vendo como negativo aqui? Ele está vendo a busca da justiça por uma perspectiva errada, que é a perspectiva da retribuição. Esse é o ponto de Salomão. Veja, ele colocou aqui a retribuição. Primeiro ponto que ele colocou: justos que morrem na sua justiça, e ele está colocando ímpios que têm a vida prolongada. E aí, depois de colocar isso, depois de fazer essa afirmação que ele vê que está acontecendo, então é como se ele perguntasse: como nós podemos resolver este problema? E se você focar na teoria da retribuição, então o que é que você vai fazer? Você vai pensar: eu tenho que ser cada vez mais justo. Por quê? Quanto mais justo eu for, então mais coisas boas eu vou atrair para a minha vida. Quanto melhor eu for, então Deus vai me abençoar mais. E este é um desejo pecaminoso de todo ser humano, que é o quê? Manipular Deus. É você achar que você tem o controle de Deus.
E você diz, não, se eu sou justo, então Deus tem o dever de me abençoar, porque eu estou vivendo em justiça. E aí então você começa a procurar uma justiça exacerbada com a intenção de manipular a mão de Deus para que Deus abençoe a sua vida. E Salomão diz, olhe, tire seu cavalinho da chuva. Ele diz, essa atitude não vai manipular Deus e vai levar você à destruição. O outro extremo que ele vai tratar, ao invés da justiça excessiva, da sabedoria excessiva, é a questão da perversidade. Por quê? Porque é o outro extremo. Veja, é quando a pessoa se frustra com a teoria da retribuição, porque ela busca uma justiça elevada, mas ela não vê as coisas melhorando na sua vida, ela não vê as coisas dando certo, e aí então é quando ela diz o seguinte, desisto. Se é assim, então eu vou é pecar. Eu vou é pecar. Que foi exatamente o que Asaf pensou em um momento. Veja, que Asaf diz assim, com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Veja, ele chega a essa compreensão. Porque ele diz, veja, se eu guardo meu coração puro, se eu busco a Deus, e eu estou vendo então que as coisas estão dando errado para mim, então isso é em vão. E por isso que o autor aqui fala, não sejas demasiadamente justo, porque você vai procurar uma justiça querendo mover a mão de Deus para abençoar você. Ele está dizendo, Deus não é submisso a você, Ele não é submisso a mim. E também essa teoria da retribuição vai fazer você se frustrar e você vai querer largar tudo e vai se entregar à perversidade. Então ele diz, essas duas posturas são extremamente problemáticas. Vão levar você à destruição e a morrer antes do tempo. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que eu não sou totalmente contra a ideia de retribuição. Aliás, eu acho que a própria Bíblia, em alguns momentos, ela fala de retribuição. Por exemplo, você tem ali o texto em que Miriam e Arão estão criticando a liderança de Moisés, e a Bíblia diz que ela fica leprosa como uma punição de Deus por causa do seu pecado. Você olha, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, 30, fala sobre aqueles que estavam participando da ceia indignamente, e Paulo diz, por causa disto, muitos estão morrendo e alguns estão doentes. Então você tem uma ideia de retribuição, sim. Em João capítulo 5, 14, quando Jesus cura o paralítico, a Bíblia diz que depois ele se encontra com aquele paralítico, e ele diz àquele paralítico, que não é mais paralítico, curado agora, e ele diz, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Então veja, a Bíblia fala de uma retribuição, sim, fala. Mas o que é que eu não posso fazer? É querer colocar Deus numa caixa e achar que eu entendo o modo de Deus agir. Entende? É isso que nós queremos fazer muitas vezes. Nós vemos algumas situações assim e dizemos, eu já sei como é que Deus age. Então se eu fizer assim, Deus vai fazer assim. E nós começamos a criar um modelo e achamos, quanto mais justo eu for, então mais eu vou prosperar na vida. E aí a lógica de Deus muitas vezes não funciona desse jeito. Deus não é um ser que você pode prever os atos dele. Você não pode prever os atos de Deus. Você não pode sondar a mente de Deus. E veja o conselho que ele dá no versículo 18. Ele diz assim, bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão. Ou seja, siga os meus conselhos, Salomão está dizendo. E aí ele continua dizendo, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Salomão diz assim, olha, o segredo está no temor do Senhor. Ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ao invés de tentar manipular Deus, com a sua aparente justiça, caminhe no temor do Senhor. Deixe Deus guiar o seu caminho. Deixe Deus guiar o seu caminho. Então, esse é o primeiro ponto. Não foque na lei da retribuição. Se você quer entender por que justos sofrem, por que perversos prosperam, por que ímpios prosperam, não vá pela lei da retribuição. Você não vai entender com base nessa lógica. Tá, pastor? Me frustrou. Porque o senhor disse como não entender. E agora, como é que eu vou entender isso aí? Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é, nós começamos a entender melhor esse assunto quando admitimos nossa real condição. Você quer entender melhor isso aqui? Quer? Ok. Então, comece a olhar para você e entender quem é você. Veja, qual é a nossa pergunta tema? A pergunta é,
por que justos sofrem? Veja, essa é a pergunta. A outra, e o final é porque perversos ou ímpios prosperam. Mas veja, parte da nossa pergunta é essa: por que justos sofrem? Se nós fizéssemos essa pergunta a Salomão, chegássemos para Salomão e disséssemos: Salomão, me explica aqui, por que justos sofrem? O justo sofre. Sabe como ele responderia para nós? Ele iria responder com uma pergunta. Ele iria perguntar: quem é justo? Era isso que ele ia perguntar. Quem é justo? Porque veja o versículo 20, o que ele diz aqui. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então Salomão iria perguntar assim: como assim? Quem é justo? Por mais que nós falemos de pessoas que são mais ou menos justas, mais ou menos boas, ninguém é completamente justo aos olhos do Senhor. Ninguém tem justiça própria diante do Senhor. Quem aqui pode dizer, bater no peito e dizer assim: eu nunca pequei, eu sou totalmente justo? Quem pode dizer? Certamente ninguém. Nós pecamos por palavras, por ações, por pensamentos e também por omissão. Quando sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, estamos pecando, diz Tiago. Então, a pergunta que foi feita no início, por que justos sofrem, precisa ser refeita, precisa ser repensada. Uma pessoa que fosse totalmente justa, sem pecado, poderia perguntar: por que eu estou sofrendo? Então ela poderia perguntar: por que eu estou sofrendo? Eu não tenho pecado, eu sou totalmente justo. Mas o pecador não pode fazer esse questionamento. Nesse ponto, nós precisamos concordar com o teólogo Norman Geisler. Ele diz assim: não devemos perguntar por que coisas más acontecem a pessoas boas. Ele diz: devemos perguntar por que coisas boas acontecem a pessoas más. Você entendeu a lógica dele? Norman Geisler, lidando com essa questão, ele diz assim: ei, você está perguntando assim, por que coisas boas, por que coisas más acontecem a pessoas boas? Ele diz: não, a pergunta está errada. Não existe ninguém bom. Todos nós somos maus. E então, a pergunta que deve ser feita é: por que coisas boas acontecem a pessoas tão más? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Não é quando um mal acontece a nós perguntarmos: mas eu sou tão bom, por que esse mal me aconteceu? É quando nós recebemos uma bênção. E aí nós precisamos perguntar: eu sou tão mal, por que Deus me abençoou tanto? Por que Deus é tão gracioso comigo? Havia uma música do cantor Lázaro que me incomodava muito. Uma parte de uma música. Né? E era uma parte, eu não lembro agora a música toda, mas que ele dizia assim, numa expressão, né? Pergunta para si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas boas nunca vêm, não vêm. Aí ele faz uma pergunta assim que doía meus ouvidos, que ele dizia assim: então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, para não merecer? A pergunta. Então você pergunta a Deus: Senhor, o que eu fiz para não merecer? Aí Deus responde: você não fez nada. Você não fez nada. Se eu fosse dar o que você merece, eu ia dar o inferno, eu ia dar a punição, eu ia dar um castigo. Porque a pergunta de Lázaro está errada. A pergunta não é o que eu fiz para merecer, para não merecer a tua bondade. A pergunta é o que eu fiz para ser tão agraciado pelo Senhor. Aquilo que nós tratamos aqui ontem: graça, favor imerecido de Deus. Então esta é a pergunta que deve ser feita e que nós precisamos refazer. Não é porque justos sofrem. Para deixar claro o seu ponto de que não há nenhum justo, porque alguém pode estar perguntando assim: não, mas eu não sou tão ruim assim, não sou tão ruim. Então Salomão vai pegar no ponto fraco das pessoas, da maioria das pessoas. Aquele ponto que Tiago vai dizer assim: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, Tiago diz, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Salomão vai pegar o pecado da língua. Veja o versículo 21 e 22. Ele diz assim: não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Veja, o que Salomão está aqui imaginando? Imagina uma pessoa que vive correndo atrás para saber o que as pessoas falam dela. O cara vai entrar em depressão. Vai entrar em depressão.
Imagina, você sair, todo lugar, eu quero saber o que é que estão falando de mim, o que é que estão falando de mim. Certamente essa pessoa vai sofrer intensamente. Por quê? Porque, infelizmente, ainda existe uma cultura muito forte, infelizmente até na igreja, né, do falar nas costas. Do falar quando o outro não pode se defender. O outro não pode se defender. O outro não pode dizer, não foi bem assim. Né? Então as pessoas descascam você não está ali para explicar a história. E como é terrível isso, né? Como é terrível. E aí, então, se eu perguntar para você assim, você gosta quando as pessoas falam mal de você nas costas? Aí você vai dizer, é lógico que não. Mas aí Salomão diz assim, mas se você não gosta, por que às vezes você fala? Ele diz, você está aqui aplicando seu coração para ouvir o que as pessoas estão falando e fica chateado. Aí ele diz, muitas vezes é você também que está com essa prática. Sabe por quê? Porque o pecado está no seu coração. Porque você tem a herança do pecado. É esse o ponto de Salomão. Salomão está dizendo o seguinte, ei, Deus fez o homem justo. É isso que ele coloca, veja aí no versículo 29. Ele diz assim, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Sabe, Salomão está dizendo, esse pecado que está na língua, de tantas pessoas que não conseguem frear a língua, que não conseguem ver nada positivo, somente negativo, que não conseguem elogiar, apenas denegrir, que não conseguem abençoar, apenas amaldiçoar. Ele diz, o problema não é apenas a língua de um, o problema está na humanidade. Ele diz, Deus criou o homem reto, Deus criou o homem justo, o homem bom, mas o homem se meteu em muitas astúcias. O homem quis ser como Deus, confiando na promessa da serpente, que disse, come e os teus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. E quando eles comeram daquele fruto, a Bíblia diz que eles foram tomados de uma vergonha, que é característica do pecado. O apóstolo Paulo disse em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No versículo 13, do versículo 10 de Romanos 3 também, ele diz, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja, parece que Paulo estava lendo Salomão. Salomão diz, não há homem que não peque, não há homem que faça o bem, não há um justo. E é esse o ponto dele. Por isso, irmãos, nós não podemos bater no nosso peito e dizer assim, mas Deus, eu sou tão justo, eu sou tão bom, por que que o Senhor permite que eu passe por isso, por aquilo? Porque nós não somos justos. Nós não somos tão bons quanto achamos que somos. E mais uma vez eu digo, se houvesse um justo, ele poderia perguntar, por que eu estou sofrendo? E aqui é onde a gente fica estarrecido, porque veja o versículo 27 e 28, como eles fazem toda a diferença. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Está vendo, irmãos? O homem é maior do que a mulher. Brincadeira, irmãos, brincadeira, nada a ver, o texto está dizendo isso não. Veja o que Salomão está dizendo aqui. Salomão diz assim, olha, em 1000 homens, 1000 homens. O 1000 aqui, não literalmente quer dizer que ele saiu procurando 990, 991, 992, 1000, não. O 1000 provavelmente aqui é uma linguagem simbólica de um número extremo, um número grande, fechado, completo. Então Salomão está dizendo aqui, olha, eu procurei entre homens e mulheres. Eu analisei entre homens e mulheres. E ele diz, nas mulheres não vi nenhuma justa. E entre os homens, ele diz, apenas um. E eu creio que Salomão estava falando de uma forma profética aqui. Porque qual é o homem que é justo? Qual é o homem que não teve pecado? Qual é o homem que pode se dizer, eu sou sábio ao extremo, eu sou justo ao extremo? O Novo Testamento responde a essa pergunta, o único que se enquadra nesta categoria. Por isso que Salomão diz, não são 2, não são 3, é apenas um. É o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele é chamado de sabedoria de Deus, porque ele é sábio, onisciente. E ele é chamado de advogado justo. Ele é o justo juiz. Ele é o único que não tem pecado. Ei, e sabe o que mais me espanta aqui? Sabe o que mais me espanta? Porque eu disse o seguinte, eu disse, olha, apenas uma pessoa que não tivesse pecado, que fosse totalmente justa, poderia dizer assim, por que eu estou sofrendo se eu não tenho pecado? E quando nós olhamos para ele, ele não questionou. Isaías 53 diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Diz como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Ele era o único que poderia questionar, por que eu estou sofrendo? Ele era o único que poderia dizer, é injusto, eu sou justo, eu não mereço sofrer. Mas mesmo podendo questionar, ele não abriu a sua boca. Ele única e exclusivamente morreu pelos nossos pecados. Sabe, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, são pistas para responder a nossa pergunta, por que justos sofrem? Eu já disse, a lei da retribuição não é um bom caminho. Não é um bom caminho, não vai responder. Segundo, precisamos refazer a nossa pergunta. Por que justos? Opa, quem é justo? Quem é justo? Terceiro e último lugar para encerrarmos o nosso sermão. Mesmo que você não entenda completamente, vigie o seu coração. Mesmo que você não entenda completamente, vigie o seu coração. Veja, talvez nós nunca entendamos os porquês de algumas situações da nossa vida. Talvez até da vida de outras pessoas. Mas se você não entender, se preocupe não. Você não é o único não. Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, também não entendia. Certo? Então, se você não estou entendendo, pastor, não estou entendendo, tá bom, você está bem acompanhado. Salomão não entendia. Tá? Veja aí versículo 19. Ele diz assim, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Veja, ele está aqui elogiando a sabedoria, né? A sabedoria é algo fantástico, tá? Quando a sabedoria guia seu pensamento, guia seu coração, então, ela vai fazer você avançar. A sabedoria do justo, né, daquele que busca a justiça, vou colocar assim para não confundir, né? Então ela vai ver o sofrimento em uma perspectiva diferente e tal, e tal, e tal. A sabedoria nos ajuda. Tá. Só que, Salomão diz, nós precisamos buscar constantemente a sabedoria. Constantemente. E ele diz, foi isso que eu fiz. Quer ver? Veja aí versículo 23 e 24. Ele diz assim, tudo isto experimentei pela sabedoria. E disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Veja, Salomão está dizendo assim, eu mergulhei para tentar entender os mistérios da vida. Eu mergulhei profundo para tentar entender essas coisas que acontecem na vida. Eu fui a fundo, busquei intensamente. Porque, sinceramente, irmãos, nós gostamos de ter todas as respostas. Nós gostamos. Nós gostaríamos de conhecer o plano de Deus. Para nós, para o nosso ego, isso seria muito bom. Mas o autor diz assim, não vai. Porque ele diz assim, olha, eu busquei profundamente. Mas ela estava mais profunda do que eu podia chegar. Veja, eu não conseguia chegar. Ele diz algo tão profundo, quem chegará? Quem chegará? E observe que ele buscou intensamente. Quer ver? Veja no versículo 25 aí, por favor. Ele diz assim, apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria em meu juízo de tudo e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Veja os termos que ele utiliza aqui. Veja, ele fala, eu apliquei o meu coração a conhecer. Ele diz, eu investiguei. Ele diz, eu busquei a sabedoria. Eu fui conhecer. Veja, ele está sendo enfático. Ele está dizendo, olha meu filho, você pode até chegar onde eu cheguei, mas mais do que eu fui a fundo. Eu tentei entender esse negócio. Ele queria entender os mistérios da vida. Ele queria entender por que aqueles que são menos ruins, digamos assim, sofrem muitas vezes mais do que aqueles que são mais ruins. Estou usando aqui mais ruins de propósito, tá, irmãos?
pior, melhor, tal, todos assim, de propósito. Mas aí ele se deparou com o famoso texto, Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. Ei, algumas coisas nós vamos entender no futuro. Outras coisas nós vamos entender na eternidade. E outras nós nunca vamos entender. Tem coisas que nós nunca vamos entender. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo que não entendamos, nós podemos confiar que Deus sabe todas as coisas. Eu não preciso entender para crer. Porque nós queremos ser como Tomé, né? Tocar. Se eu tocar, eu acredito. Não, você não acredita. Você está tocando. Mas Deus diz assim, ei, você não precisa entender não. Quem entende sou eu. Quem entende sou eu. Quando José desceu com a família lá quando desceu para o Egito, né, ele não entendia muita coisa. Por que ele estava na cisterna? Por que ele estava sendo injustiçado pela mulher de Potifar? Por que ele foi para a prisão? Por que ele foi esquecido pelo copeiro do rei? Ele não entendia. Mas quando a coisa começa a se encaixar, aí lá no final, então ele diz assim, agora eu entendo. Agora eu entendo por que Deus me trouxe para cá. Agora eu entendo por que eu passei por tudo isso. Porque, meus irmãos, o plano de Deus é maior do que o nosso plano. E o que Salomão está dizendo aqui é o seguinte, olhe, você pode analisar, pesquisar, você pode comprar todos os livros que você puder comprar e ler todos que você pode ler, você pode pesquisar em todos os filósofos, todos os sociólogos, você pode procurar em qualquer lugar, você não vai desvendar os mistérios de Deus. Você não vai chegar. Porque a nossa mente é muito limitada. Isaac Newton dizia que o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Sabemos apenas uma gotinha. Deus é o oceano. Agostinho fala de um homem que queria colocar toda a água do oceano em um balde. E aí então, a criança, né, que estava lá tentando colocar a água do oceano lá do mar no balde. E aí então chega um homem e diz assim, o que é que você está fazendo? E aí então ele diz assim, olha, eu estou tentando colocar toda esta água neste balde. E aí o homem diz, você é louco, não vai conseguir. Aí ele diz, da mesma forma, é o homem finito tentar entender o Deus que é infinito. Você é um balde pequeno, pequeno, e Deus é aquela imensidão, aquele oceano. Mas sabe o que é pior? Vou dizer para você. É que, a gente busca a sabedoria, Salomão disse aqui, aí ele diz, ó, você busca, você vai, você cava, você tenta e não acha. Aí ele diz assim, mas tem uma coisa que é tão fácil de achar, o pecado. Ele diz, olha, enquanto a sabedoria para desvendar os mistérios da vida é difícil de achar, mas o pecado está tão fácil, ele está batendo na sua porta. Quer ver? Versículo 26, veja aí. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Ele diz, acaba busca tanta sabedoria e não acha. Mas essa daí vem e bate na minha porta. Eles é como laços, né? Laços aqui é como se fosse uma armadilha do passarinho. Uma armadilha do passarinho. Obviamente, Salomão está falando como homem, né? Por isso que ele fala da mulher. Mas aqui nós poderíamos contextualizar tranquilamente também com homens oportunistas e que são como esses laços. Poderíamos falar aqui do pecado em geral, que bate em nossa porta diariamente. O ponto aqui que eu quero desenvolver, e que eu acredito que é o ponto de Salomão, é que quando nós não entendemos algumas situações da nossa vida, certo? Você está passando por um momento, principalmente, você não questiona quando algo bom lhe acontece, né? Ninguém vai chegar assim, está sendo abençoado. Eita Deus, o Senhor está me abençoando demais, Senhor. Não precisa disso tudo, não. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Normalmente nós questionamos, ou somos mais tentados a questionar, quando algo mal acontece. Então, quando algo mal acontece, nós então podemos questionar. E quando nós questionamos, então a tendência é que muitas vezes nós ficamos mais vulneráveis ao pecado. Ficamos mais vulneráveis. E nessa vulnerabilidade é que essa mulher, esse pecado se aproxima de nós. Como um laço para nos enredar. Então o último conselho que eu tenho para você é, mesmo que você não entenda o plano de Deus, vigie seu coração.
Vigie seu coração. Lembre de José, que eu citei aqui o exemplo agora. Veja, José estava numa vulnerabilidade grande, e aí quem se aproxima dele é a mulher de Potifar. É essa mulher que Salomão está narrando. Tenta se aproximar e ela insistentemente tenta roubar o coração de José. Por quê? José estava em condição de vulnerabilidade. Estava sozinho. Estava sentindo carências físicas e emocionais. Talvez até espirituais. Por isso que eu digo, vigie o seu coração. Pastor, eu não estou entendendo o plano de Deus. Vigie seu coração. Pastor, eu estou angustiado. Não, confie em Deus. Deus sabe o caminho. Deus sabe o caminho. E nós apenas precisamos confiar. É como aquela história que eu gosto muito, já contei várias vezes aqui. Daquela criança que estava em um voo. E estava lá todos os passageiros naquele voo. E de repente vem uma turbulência daquela pesada. Tal. E todo mundo começa a ficar assim agoniado e tal. E tinha uma criança lá que estava quieta, calma, sem nenhuma preocupação. E alguém chega para aquela criança assim: você não está preocupado, nervoso? E aquela criança chega e diz assim: não estou preocupado não, porque o piloto é meu pai. É meu pai quem está pilotando o avião. Certo? Ou seja, ele tinha uma confiança naquele pai que estava ali guiando o avião. Pois bem, o nosso pai é maior do que este piloto. Ele foi quem deu início à viagem, e a viagem só termina quando ele colocar um ponto final. Não vai. Só finaliza quando ele disser chegou ao fim. Por isso nós podemos descansar, confiar, mesmo que não entendamos os planos do Senhor. Por que justos sofrem? Já disse, a lei da retribuição não é um bom caminho. Justo? Quem é justo? Quem é justo? Salomão perguntaria. Não estou entendendo, Salomão. Salomão disse: você não precisa entender, apenas confie, vigie o seu coração e confie no Deus que é o seu Senhor. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, sabemos que o Senhor tem um plano, mas muitas vezes não entendemos este plano e nos angustiamos porque não conseguimos entender. Mas essa é exatamente a diferença entre o Senhor e nós. Nós somos limitados demais. O Senhor é ilimitado. O Senhor coordena não apenas a minha vida, mas todo o universo. A vida dos bilhões e bilhões de pessoas que existem neste universo. O Senhor está coordenando cada história, cada sonho, cada propósito. O Senhor está coordenando toda essa história para que ela possa caminhar para um final que glorifique o teu nome. Por isso, Deus, nós queremos te pedir, ajuda-nos a confiar mais, a questionar menos e a confiar mais. Que não venhamos confiar nas nossas próprias mãos e dizer: eu vou ser justo, eu quero ver se Deus não vai me abençoar. Não, Senhor, não cabe a nós fazer isso. O Senhor é soberano e o Senhor é quem tem a última palavra. Então, se alguém aqui está angustiado porque não consegue entender o que está acontecendo, que esta calmaria chegue nesse coração e que essa pessoa confie de que o Senhor está no controle de tudo e de que não cai uma folha de uma árvore sem a tua permissão. Nós oramos, Senhor, com muita gratidão e confiança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.